Então, vou fazer o seguinte: eu estava programando, sem ser essa sexta, na outra a gente fazer outro simulado, né? Essa sexta a gente vai fazer um, na próxima a gente vai fazer outro. Até preparar vocês aí para a revisão final. Eu vou fazer o convite para ele, pessoal, numa sexta. E aí depois vocês me confirmam aí se vai ter quórum, porque o cara tem agenda complexa. Aí ele vem aqui, tem dois alunos, né? E fala, pô, mano. Mas aí eu chamo ele para a gente bater um papo bem descontraído aqui. E aí é o momento de vocês fazerem as perguntas e tal, né? Ô Daniel, Oi? na sexta-feira que vem, eu, a Débora, a Dandara, a gente faz uma especialização na FGV. Aí é o final de semana que nós temos aula. Então, nós temos aulas na sexta-feira à noite, no sábado o dia inteiro e no domingo. Aí, se for acontecer na sexta que vem, a gente não consegue participar. E Tá. eu também tenho aula na pós, na sexta que vem, Dani. É, não, é simples, vocês vão faltar. É uma Brincadeira. vez por mês. Não, brincadeira, brincadeira, pessoal. Ah, a gente vê outra data aí, talvez uma quarta, né? A gente vê um dia aí bacana. Eu vou primeiro trocar ideia com ele, ver se ele topa esse desafio aí. Que eu acho que, como tem bastante gente aqui que trabalha em hospital obstétrico, eu acho que vai agregar muito valor aí para vocês. Eu sempre chamo um convidado assim para aumentar o nosso network aí. Ele também fez FGV junto comigo. A gente estudamos gestão executiva em saúde. Então é um cara que tem muita história. Quando ele começava a falar, os professores meio que falavam, puta, cara, não sei o que, ouvia, porque o cara é um patrimônio de conhecimento, né? É velhinho, já, meu, já acompanhou muita gente aí, muito parto. Bom, bora lá, pessoal. É o seguinte, eu não consegui finalizar como eu gostaria a aula de Value Stream Mapping, né, do mapa de fluxo de valor. Então eu trouxe ela aqui hoje um pouco mais detalhada, beleza? Porque como é uma ferramenta muito importante, vale a pena a gente gastar um pouco de energia aqui. E aí eu vou passar para o Value Stream Mapping e depois a gente vai entrar em teoria das filas. Por quê? Para gerir hospital, você precisa aprender a gerir filas, né? E por último, eu vou apresentar uma planilha para vocês que vai estar tudo integrado. O mapa de fluxo de valor, junto com a teoria das restrições, junto com o dimensionamento de mão de obra e teoria das filas. Então, imaginam que vocês vão preencher na planilha. Ah, o tempo de ciclo agora da triagem é 4 minutos. Aí já aparece o tempo que o paciente vai ficar na fila. Então vai ser uma ferramenta de manipulação para vocês gerirem o fluxo. Beleza? Aí no Black a gente faz mais uma maldade. Porque no Black aí a gente entra com ferramentas de otimização e chega no ponto assim, ah, meu, você quer atender quanto? Ah, quero atender 500 pacientes por dia. Então, como que precisa ser o dimensionamento? Como que precisa ser o fluxo, né? Aí a gente trabalha com isso. Bacana, pessoal? Bora lá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Round one, fight! Bom, gostaram da musiquinha? Top. Então vamos lá, pessoal. Value Stream Registrada. Mapping. É uma ferramenta de gestão que mapeia todo o percurso do paciente, identificando esperas e oportunidades de melhoria no atendimento. Esse Value Stream Mapping, vocês vão ver que hoje eu trouxe para vocês um exemplo na área de bloco cirúrgico, além de pronto-socorro. Então é para qualquer processo vocês poderão aplicar essa ferramenta. E ela ajuda vocês a resolverem problemas de filas, custo de operação, taxa de mortalidade, capacidade ociosa, faturamento, superlotação,
desbalanceamento de recursos e etc. Então, aqui é um mapa de fluxo de valor do paciente eletivo. O principal foco dessa ferramenta, pessoal, é identificar as atividades que não agregam valor ao processo e principalmente ao paciente. O paciente foi para o hospital com um objetivo, né? Com uma expectativa. Então, tudo que não é feito para agregar na alta daquele paciente não agrega valor, né? Então, o valor é o que o paciente leva, preço é o que você paga. Então, aqui eu trouxe Não, ainda não. Eu acho que está lá para frente. Então, o VSM, ele sinaliza fontes de desperdícios e eliminá-las através da implementação do estado atual. Ou seja, vocês vão mapear o estado atual, né, do processo, como ele funciona, e identificar os desperdícios, que a gente vai passar por aqui. E aí a gente vai começar a trabalhar para eliminar, para deixar o fluxo mais contínuo, mais otimizado. Grande parte, pessoal, principalmente na área de serviços, as atividades que não agregam valor é muito alta, ó, 95%. Eu já peguei o hospital com 2% só de agregação de valor. É muito baixo. Tem um potencial muito alto ainda a ser trabalhado. E aqui, ó, eu vou fazer uma perguntinha aí para vocês. Aí vocês vão me dizendo. Nesse quadrante aqui é tempo que agrega valor, ou seja, contribui para uma deshospitalização do paciente. E aqui o tempo que não agrega valor, ou seja, desperdício. Avaliação imediata e classificação de risco na triagem. Essa atividade, vocês acham que agrega valor ou não agrega valor? Agrega. Agrega. Agrega valor. Paciente aguardando a ser chamado para realizar a triagem. Não agrega valor. Não agrega valor. Ai, dei a dica aqui. Administração de medicamentos prescritos para alívio de dor e sintomas. Agrega. Agrega valor. Agrega valor. Pacientes aguardando ser medicado. Não agrega. Não agrega. Realização de exames diagnósticos essenciais, raio-x, exames laboratoriais, Agrega. agrega. Paciente aguardando coleta de exames laboratoriais. Não. Não. Aqui, pessoal, tem um ponto, ó. Realização de exames diagnósticos essenciais, raio-x, exames laboratoriais. Muitas das vezes, se eu não tenho um protocolo definido, eu começo a pedir um monte de exames complementares, né? Quando você pede um exame que não contribuiu para você identificar aquela hipótese diagnóstica, vocês acham que agrega valor? Não agrega valor. Então, aqui, grande parte dos hospitais agora estão trabalhando firme nisso, né? Em definir uma conduta aqui do ponto de vista do paciente. Por quê? Imagine só que a gente está trabalhando ali para reduzir desperdício, tempo de espera, etc e tal. Só que aí, quando o paciente entra no consultório, ele sai com exame de laboratório, sai com exame de imagem, creatinina, não sei o que e tal. Aí o paciente acaba ficando mais tempo, né, do que o necessário. Então, o pessoal está trabalhando bastante na semiologia, eu acho que é isso e com estudos bayesianos com probabilidades diagnósticas para acertar aquela hipótese. Não sei se eu comentei com vocês. Então, hoje está vindo uma tecnologia muito robusta para ajudar vocês, médicos, ali naquela tomada de decisão para definir a hipótese diagnóstica e ter um melhor prognóstico, né? Então, meu, bacana. Daniel, Oi, mas a gente também tem passado por uma situação na medicina em que cada vez mais os pacientes querem exames e isso. querem determinar o que eles vão fazer.
né? Então, Isso. Isso assim, aí. exames laboratoriais, muitas vezes, assim, exames complementares não agregam valor naquele tempo que o paciente está dentro do hospital, Uhum. mas o médico que não solicita esses exames para o paciente, né, É, para o que importa para o paciente, isso não é valorizado. é, É bem complicado. é Eles isso já chegam mesmo. com Google e GPT já, sabendo mais ou menos o diagnóstico e os possíveis exames. E Isso, muitas vezes até. exigindo os exames, né? Então, uma situação mesmo, um médico que faz todo o exame físico, que tem uma conduta correta, ele fica refém dessa questão, dessa insegurança dos pacientes, e Eu essa concordo. autonomia. Eu concordo plenamente com vocês. Eu fui lá no Piauí e eu tava lá, né, numa lanchonete comendo um salgado e tinha uma paciente que falou: Nossa, aquele médico é muito bom. Menina, tenta agendar com ele, porque toda vez que eu agendo com aquele médico, ele faz um check-up. Ele vai te examinar do pé à cabeça. Vai lá. E aí, Hum. o médico bom é médico que passa exame, né? Na boca do povo ali. E esse médico, ele queria se candidatar para vereador lá no HUT, Hospital de Urgência de Teresina. Putz, mano. Aí, já viu, né? Mas é isso mesmo. O paciente, hoje ele tá pesquisando no chat GPT, coloca ali todos os sintomas. Até um amigo meu tava falando, Daniel, me assustei. O paciente chegou falando uma linguagem técnica, tipo, como que ele falou? Ele tava tendo sangue nas fezes, né? Tem um nome Milena, técnico. Milena, isso. Aí chegou falando toda a terminologia médica ali, meu. Ele falou, cara, eu tô assustado com esses pacientes. Porque agora estão estudando, né? Eles saem, coloca lá no chat GPT e dá a possível hipótese diagnóstica. o exame, você não pedir, você perde insatisfação do paciente, É, né? isso Mas aí. é Isso aí. Aí eles colocam. dispendioso também, né? Exato, meu. Então é assim, tá bem complicado. Porém, dependendo a estrutura que você trabalha, não permite. Entendeu? Você vai lá pro eu acho que é Rap Vida, né? É Happy Vida e Notre Dame é bem, É bem eles restrito. cortam É, na pele, né? lá não tem isso, entendeu? O paciente chegou lá, aí se você médico começa a pedir, meu, você foge da meta e aí vai causar pro seu lado. Então, é bem complexo, né? É por isso que eu brinco, ó. Não é à toa que a gente ganha acima de 100K para para resolver essas buchas aí, meu. Bom, pessoal, esse vídeo aqui eu já passei para vocês, então não vou passar. Aí eu comentei do 8 desperdício, né? Aí eu falei desses exemplos aqui. Então, superprodução, produção em excesso de medicamentos manipulados em lotes grandes, exames desnecessários, tempo de espera, longas filas de espera para realização de procedimentos ou exames eletivos, transporte, equipamento cirúrgico armazenado em locais distantes da sala operatória. Aí eu cheguei a comentar tudo isso com vocês, né? Eu vou pular isso daqui para a gente ir no que interessa. Aí sentimos o desperdício no bolso, né? Com superprocessamento, com operação de má qualidade, gera retrabalho. Então, uma atividade que agrega valor é o paciente ou o sistema de saúde está disposto a pagar por aquela atividade, né? É o exemplo do Rap Vida, né? Às vezes você tá pedindo, tá solicitando um exame ali que tá fora do protocolo, né? E aí você vai ser penalizado. A atividade gera uma transformação no estado de saúde do paciente. Então, o paciente chegou com dor, tem uma analgesia, eu preciso identificar aquela hipótese diagnóstica, então pedir um exame complementar. Então, tudo isso que está contribuindo para a transformação do paciente é uma atividade que agrega valor. Está sendo realizada corretamente na primeira vez, sem necessidade de retrabalho ou correções.
envolve contato direto com o paciente por profissional de saúde, consulta médica, exame. Então, tudo isso está agregando valor ao paciente, né? Aí eu citei aqui como a gente identificar uma atividade que não agrega valor. E esse é o fluxo, pessoal. É onde eu quero um pouquinho de atenção maior de vocês, porque para vocês aprenderem a manipular a ferramenta e conseguirem enxergar como ela vai integrar aí com teoria das filas e todas as outras metodologias que eu vou colocar aqui. Bom, o primeiro passo, pessoal, para a gente iniciar esse desenho aqui, eu posso começar pelo CIPOC. Lembram do CIPOC? Então eu começo ali desenhando o processo, e aí cada atividade daquela vocês vão colocar aqui no quadrante superior, ó. Então aqui é um fluxo básico do pronto-socorro, né? Eu passo aqui na recepção, classificação de risco, consultório, posto de medicação, laboratório, imagem, reavaliação médica. Deixa eu... E aí, nesse quadrante superior aqui, ó, todos esses que estão aqui embaixo, ó, é o tempo que não agrega valor. Então, aqui, eu, paciente, eu recebo. O bacana, quando vocês estiverem fazendo mapa de fluxo de valor, vocês colocarem todas as informações possíveis para tomada de decisão, né? Então, aqui eu consigo enxergar, ó, chega a 434 pacientes por dia. Qual que é o tact time? Lembram como que eu calculo o tact time? Alguém lembra? Ou Sim, Número, Professora, número é de o tempo pacientes pela disponível quantidade de horas. de demanda. Tempo disponível de produção dividido pela demanda. isso, quem falou? Cristiane. Aê, Cristiane, perfeito. É isso aí, pessoal. É o tempo disponível dividido pela demanda. Bacana. Por que é importante você saber isso? Aqui, ó, tá chegando 434 pacientes. O meu takt time deu a cada 3 minutos, tá pintando um paciente no meu PA. Sendo assim, pessoal, se eu beleza, a cada 3 minutos está entrando paciente aqui. Aí eu olho, ó, o tempo para atendimento na recepção é 2 minutos. Beleza, que tá ok. Mas o tempo na classificação já é 5 minutos. O tempo de atendimento está maior que o takt time. Então, provavelmente aqui eu vou precisar de mais uma pessoa. E aí, só de olhar em todas as etapas do processo, você já consegue identificar qual é a atividade do processo que você vai precisar de mais pessoas. Ou então, olhe a análise. Quando você começa a fazer esse mapeamento, aí você vê, o tempo TACT, vamos imaginar que é 10 minutos. Aí você fala, nossa, a classificação de risco, ela atende o paciente em 5 minutos. A cada 10 minutos está chegando o paciente. Ela atende em 5 minutos, está sobrando tempo, está sobrando 5 minutos de ociosidade. E aqui, ó, embaixo eu coloquei o head count, ou seja, o número de pessoas. Ah, não, desculpa, pessoal, aqui é o tempo. Aqui, ó, head count, ela tá com uma pessoa. Ah, beleza, tá ok, né? Agora imagine só, se ela tivesse com 3 pessoas aqui. Você fala, meu, não é possível. Se a cada 10 minutos está pintando um paciente, ela demora 5 minutos. Não tem a necessidade de 3 pessoas. Uma pessoa só dá. Só vai ter 2 pessoas quando o tempo de ciclo aqui for maior que o tact time. Ah, vamos imaginar aqui, ó, no consultório médico, se eu demoro 20 minutos para atender um paciente, a cada 10 minutos vai chegar um, né? Aí não dá, né? Eu demoro 20 minutos para atender. Então, por isso que é importante a gente trazer o tact time aqui. Bom, aí eu separei aqui o fluxo do paciente vertical, é o paciente que vem em pé, e o fluxo do paciente horizontal, é o paciente que vem deitado, via ambulância, né? Ou transferido de algum lugar.
Por que é importante, pessoal, separar esses dois fluxos dentro do pronto-socorro? Porque eles são muito distintos, né? O fluxo do paciente vertical, normalmente você vai pegar o paciente ali azul, verde, metade dos amarelos, até um pouquinho do laranja. Já o vermelho já vai ali para a sala de vermelho, já vai para a sala de parto e é outro fluxo, né? Então aqui nós separamos, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Beleza, pessoal. Aí eu trabalhei aqui, ó, o tempo de espera. O paciente chegou, aí ele vai esperar 7 minutos e vai ser atendido em 2 minutos. Aí ele veio, vai esperar 20 minutos para classificação e vai ser atendido em 5. Quando ele chega na classificação, eu já vejo todos os percentuais aqui, ó. Vai entrar 0,49% de vermelho, 7% de laranja, 33% de amarelo, né? Eu consigo visualizar tudo. Beleza. Aí eu vou até o final desse processo. Quando eu somo todos esses tempos aqui, eu tenho o que a gente chama de lead time, né? Que é o tempo total de percurso do paciente. E eu também tenho um tempo chamado de porta médico. Esse indicador é muito importante e ele é muito utilizado aí nos pronto-socorros, que é o tempo da entrada até a chegada no consultório, que está demorando quanto? 221 minutos. Aqui, esse 480, que esse meu colaborador, que está aqui, ó, um headcount, ele trabalha 480 minutos, né? Ou seja, 8 horas por dia. E aqui está com 137% de ocupação. Ou seja, ele não está dando conta aqui, pessoal. Por quê? Como que eu cheguei nesses 137% aqui? A planilha vai fazer tudo isso para vocês. Eu só estou explicando aqui o cálculo só para vocês saberem o que está pegando. Por isso que está 7 minutos aqui de fila e a tendência é ficar mais. Eu peguei aqui os 2 minutos. Todo paciente que entrar aqui vai ficar 2 minutos. Quantos pacientes vão chegar? 330. Aqui vai dar quanto? 660 minutos, certo? Só que eu só tenho 480 minutos disponível. 480 dividido por 660 vai dar 137, né? Ou seja, Daniel, oi? mas a gente vai considerar que esses pacientes vão chegar todos de uma vez? Não, ao longo do dia, entendeu? Porque ele também tem 480 minutos ao longo do dia. É que aqui eu acho que é o que a pergunta dela, Dani, é porque tu está analisando a capacidade de atendimento de um colaborador. Esses Isso, 480 minutos é referente à capacidade desse cara. isso. De um colaborador só, isso. Então, se chegam 330, um cara não dá. Então, se ele está vendo que 37%, vamos supondo que 100% fosse a capacidade dele, 37% excedeu. Então, é aqui a análise que a gente faz para entender que vai alocar mais gente, né, Dani? Mas, gente, isso, porque aí eu vou ter que dobrar aqui, né? Porque um só com 480 minutos, ó, não tá dando. Deu 137%, né? Então eu vou ter que ir para, se eu dobrar, vai para 960. Opa, 960 minuto disponível e para atender todos esses pacientes eu vou gastar 2 minutos em cada um, que vai dar 660. Aí dá que sobra, entendeu? Na planilha vai fazer tudo isso para vocês, mas eu gosto de, se alguém perguntar como que chegou nesses números, etc e tal, vocês vão conseguir explicar. E assim, pessoal, o que que é bacana?
em pronto-socorro, vocês fizeram uma pergunta interessante. Ah, eles vão chegar tudo de uma vez? Porque a curva do pronto-socorro, ela é assim, né? Ela tem um horário de pico e depois cai. Então, nesse horário aqui, o dimensionamento é outro, né? Porque eu vou estar com uma demanda maior, o TACT é maior. Então, o que que eu recomendo? A gente fazer essa planilha em 3 turnos. Manhã, na verdade, se possível, até 4 turnos. Manhã, né, das 7 a meio-dia, da meio-dia até às 6, das 6 até às 10 e das 10 a madrugada inteira até de manhã. Porque o cenário, a demanda vai ser outra. Entenderam, pessoal? Fiquem à vontade aí para tirar dúvida. Bom, esse silêncio. Esses turnos que você definiu é, são, são, são os que normalmente é dividido mesmo? É, isso aí. Ou você é uma sugestão só? Não, a curva do PA, ela é muito conhecida. Se eu falar assim, qual que é o horário de pico no pronto-socorro de vocês? Nunca ninguém vai me falar, é 8 horas da noite, é 10 horas da noite. É sempre ali, né? No período da manhã, 10, 11 horas, 9. É o horário que o pessoal, assim, meu, tá na madrugada, eu vou resistir à dor, vou tomar um analgésico aqui, uma dipirona, um paracetamol. Amanhã vou tomar um café e aí eu já vou avisar pro meu chefe que eu não vou no trabalho e vou no PA. Repete para mim, então, é de 7 a Ah, meio-dia? tá, isso. Aí a gente vamos fazer o aqui, ó. O primeiro você vai fazer das 6 até meio-dia. Aí o outro, do meio-dia até umas 20 horas. Aí das 20 você pode colocar aqui até uma hora. E aí depois daqui, a madrugada inteira, até 6 horas da manhã. Que aqui, quando você pegar esse horário aqui, né, você vai ter um horário de pico. Mas assim, o que vocês precisam analisar, que é uma sugestão, o que eu preciso ver é quando eu começar a coletar a quantidade de pacientes por hora, ele vai fazer uma curva aqui, ó. Aí, aqui, ó, tá bem típico. Então eu vou fazer um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí eu vou dividir em 3, né? Então é muito relativo. Vocês vão o jeito correto é analisar a curva. Aí você vê aqui, ó, da 0 a 24 horas, né? Ó, esse horário aqui é o horário que tem mais, a demanda tá maior. E aí você pode até, em vez de ser 480 aqui, dimensionar por hora. Aí você pega o horário de pica, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, em média, chegam quantos pacientes? Ah, chega a 20 pacientes. Aí você pode fazer por hora, que eu até recomendo. Fica mais preciso, né? E aí, pessoal, a gente já vai voltar nos detalhes aqui para ir reforçando esse conteúdo. Eu vou falar de 4 indicadores: o lead time, que é o tempo que não agrega valor, que é onde o paciente fica em espera, e o tempo que agrega valor, que o paciente está em atendimento, ou em classificação de risco, ou no consultório, ou em medicação, ou em laboratório, né? Então, quando eu somo esse com esse tudo, eu vou ter o lead time, que é o tempo total de percurso.
tanto do paciente vertical como do horizontal, que chega deitado, né? E eu tenho o tempo que agrega valor, que eu vou somar todos esses tempos aqui, ó, que o paciente é atendido, que é o tempo que agrega valor. E o tempo que não agrega valor é todo o tempo que o paciente fica em espera. E a taxa de agregação de valor, eu vou pegar o tempo que agrega valor, ou seja, que o paciente está sendo atendido em cada etapa do processo, dividido pelo tempo total do percurso. E aí, olha que legal, pessoal. Esse daqui é um mapa do pronto-socorro. Deixa eu só antecipando aqui um negócio. Mostrar aqui como. Vou mostrar aqui a planilha para vocês. Vai dar um pouquinho mais de tranquilidade. Vocês estão conseguindo ver minha planilha? Sim. Sim, Ó, pessoal, aqui, ó, o que que aconteceu? Tá vendo que eu separei? Aqui eu separei em quatro, em três, ó. Eu peguei da meia-noite até as 9, aí depois eu fiz das 10 às 17 e das 18 às 23. Aí eu separei aqui taxa de entrada. Quantos pacientes chegaram meia-noite? Uma, duas. E aí, esse daqui é o meu horário de pico, ó, das 11 às 18. Aí eu separei. E aí, beleza, desenhei o processo, coloquei a quantidade de pacientes aqui, ó, que ele pega essa soma aqui. Então, o que vocês vão fazer? Eu chego lá no, eu vou pedir para TI, né? Vocês vão chegar lá na TI de vocês e vai pedir um relatório da chegada de pacientes onde tem registro, né? Chegou na recepção, registro lá no sistema a chegada do paciente. Então, eu quero saber, né, a quantidade de pacientes por hora. Aí eu vou colocar aqui. Quando vocês colocarem todos os dados aqui, ele vai somar o total. E aí já vai calcular o takt time. Eu considerei aqui, pessoal, um pronto-socorro 24 horas, né? Então, se eu pegar 1.440 minutos, que é 24 horas, e dividir por essa demanda, vai dar 3. E aqui eu coloquei a quantidade de pacientes vertical e a quantidade de horizontal. A soma tem que dar 434, 434. E aí, beleza, aí eu vou colocando os tempos. Olha que legal, vocês inicialmente vão preencher só esses quadradinhos de cima. É o que a gente chama de as is, né? Um mapeamento no estado atual. Esse daqui de baixo eu não vou mexer inicialmente. Por quê? Depois eu vou começar a trabalhar com uma proposta de melhoria. O paciente aguardar 20 minutos para fazer uma classificação de risco não é bacana. O que está impactando, né? Aí eu trouxe aqui até o diagrama de Chikawa, que que vocês podem fazer que eu acho bem legal. 20 minutos de tempo de espera aqui, ó, consultório. 100 minutos o paciente está aguardando em média depois da classificação de risco para ser atendido. Então, eu posso colocar aqui, ó, espera, espera consultório, colocar 100 minutos. Aí eu vejo, o que que é, pessoal? É mão de obra? Tá faltando médico? Protocolo? E aí, aqui é o diagrama de Chikawa para vocês identificarem as causas que estão impactando nesse tempo aqui. A causa raiz, né? Então eu faço essa espinha de peixe. É problema relacionado à mão de obra? É material? É medição? É um método ou protocolo ali que não está adequado? É um ambiente, ele não está no ambiente legal para se trabalhar? É a máquina? É o sistema? Então vocês vão pontuar aqui. Aí imagine que vocês vão fazer todo esse VSM e vão atacar
etapa a etapa que não está agregando valor. E aí, beleza, identifiquei a causa raiz ali, etc e tal. Eu até notei aqui, pessoal, olha que bacana. Eu já deixei todas as dicas aqui para vocês. Se eu encostar o mouse aqui, ó, o que que impacta? Aceitação de pacientes fora do perfil, encaminhamento para UPA e UBS, classificação inadequada dos pacientes, não tem processo de auditoria de classificação de Manchester, ou seja, os profissionais que estão na triagem aplicam o protocolo de Manchester, mas não foram reciclados, né? Eu não tenho identificação dos pacientes com pulseirinha. Aí eu vou identificando aqui, ó. Quando chega no consultório, eu não tenho uma chamada por prioridade. Registro de alta via sistema, às vezes o paciente entra no consultório, às vezes é só um resfriado. E aí o médico já dá alta ali. Só que ele não registra no sistema, aí o tempo fica gigante, né? Porque ele acaba não registrando no sistema. Número excessivo de exames solicitados, que aí impacta em todo o lead time do paciente dentro do PA. Chamada por lote, ou seja, o médico está ali no consultório e ele fala, vixe, é tudo sintoma de resfriado, cefaleia ali, deixa lotar, que daqui a pouco eu chamo e vou dando alta em todo mundo. Isso acontece muito em UPA, né? Atendimento de pacientes no corredor. Então, o médico que está no consultório ali, o corredor está lotado. E não tem médico de corredor, certo? Aí o médico que está no plantão, ele precisa sair do posto dele de trabalho para evoluir os pacientes que estão no corredor. Isso acontece, pessoal? Acontece, que Sim. aí, com constância, né? Quando o médico me falou, não, Quando o médico também está responsável pelos pacientes da enfermaria, então ele tem que sair do atendimento para atender chamado na enfermaria, também impacta. exato, é isso aí, meu. É isso aí. Quando eu estava executando, o médico falou assim: Nossa, cara, o cálculo é lindo, eu concordo com o cálculo ali, o tempo de ciclo e tal. Só que essa ferramenta não está contabilizando o tempo que eu faço a evolução de todos os pacientes que estão no corredor, tem intercorrência nas enfermarias e eu sou do time de resposta rápida e eu preciso subir nas enfermarias para dar assistência. Então não está contando nada disso. Mas eu falei, opa, é uma oportunidade. É chegar aqui no diagrama de Chikawa e relatar tudo isso que está acontecendo. Entendeu? Porque quantas vezes eu estou deixando o meu posto de trabalho, então não é mais 480 minutos, né? Porque 30% do tempo, 50% do tempo eu estou evoluindo o paciente no corredor, estou subindo nas enfermarias, e aí muda o tempo disponível, né? Aí é consequência desse tempo. É, Entender o fluxo de pacientes de porta e reavaliados, atendimento de patologias. Ah, tá. Aqui é o seguinte. O hospital, muitas das vezes, ele tem uma especialidade, mas aqui na porta não barrou. E aí chegou um paciente completamente fora do perfil do hospital, o hospital é especialista em trauma, chegou um paciente oncológico. Era para estar aqui esse paciente, porque esse paciente está aqui, né? Aí chegou lá, não sei o que e tal. Então, muitas das vezes chega pacientes fora do perfil. Então, aqui, pessoal, eu fui pontuando algumas coisas, né? Que conforme a gente vai fazendo esse mapeamento, esse mapa de fluxo de valor, vocês não vão fazer isolados, né? Vocês precisam convidar uma equipe. Eu vou convidar alguém da classificação de risco, alguém da recepção, alguém do posto de medicação. Olha o laboratório, pessoal. Laboratório, comunicação de resultados críticos, potássio elevado. Aqui, o que estava ocorrendo?
Não havia comunicação de resultados críticos. Saía um potássio elevado, o paciente está iminente de morte, né? Laboratório, e aí liberava um pop-up no sistema do médico ali. O médico que estava no plantão, ó, meu, potássio elevado. Só que esse médico, ele estava lá na enfermaria. E aí, pessoal? Aí ele tá lá resolvendo uma intercorrência, fazendo RCP lá. Depois de 2 horas, ele voltou pro posto dele. Ele viu o pop-up ali? Viu. Aí não tem prioridade de liberação de exames, o paciente foi classificado como vermelho. E aí o médico se perguntava, meu, mas eu acabei de atender um paciente vermelho, estou precisando desse resultado aqui para ver a creatinina e tá saindo primeiro os resultados verdes. E aqui o laboratório, a comunicação do resultado em tempo hábil, estabelecer um SLA, ou seja, um tempo acordado. Quando o PA, o que que é prioridade para o laboratório, pessoal? Todo dia tem a rotina ali, né? Então eu passo na enfermaria, coleto sangue, e aí também tem a rotina do pronto-socorro. Tudo isso cai para o laboratório. Qual que é a prioridade? Enfermaria ou pronto-socorro? Pronto-socorro. Deveria ser, né? No dia a dia, enfermaria. Concordo. Deveria ser pronto-socorro, né? Então, são processos que precisam ser ajustados, né? Você fala, putz, mano, o paciente está instável ali, eu acabei de receber um paciente todo descompensado, preciso desse exame e não tem prioridade. Então, essa informação não chega no laboratório, né? E aí, são várias estratégias que a gente pode fazer aqui. Eu não tenho horário de pico aqui, pessoal. Eu sei que 30% dos pacientes que passam pelo consultório solicitam um exame de laboratório. Aqui, então, eu posso deixar uma coletadora disponível ali no PA. Só nesse horário de pico, ó, eu vou precisar de uma coletadora das 2 às 4. E você vai ficar exclusivo. Por quê? Todos os pacientes que passar aqui, eu sei que 30% vai gerar uma coleta. Aí você dimensiona bonitinho. E aí o laboratório dá prioridade, o fluxo do PA voa. Entendeu? Agiliza muito. Porque o que que acontece? Sai lá fazendo as coletas e aí vai colocando naquele Gelox, né? Que é a caixinha ali com gelo. E aí, depois de um determinado tempo, alguém vai lá e leva para o laboratório. Então, são uma série de oportunidades, pessoal, que tem dentro do fluxo de valor. E isso, meu, aqui é só o começo, né? Estava fazendo um trabalho com uma faculdade que eu compartilhei vários VSMs e aí ela foi fazendo a lista, né, de todos os problemas que ocorriam em cada etapa do processo. E aí, para cada problema, qual que é a solução? Então, quando eu estava lá no Lean, fiquei 4 anos e meio, putz, era a mesma história. Todo hospital a gente já chegava, começava a fazer o VSM. Putz, eu sei que não tem problema de eu sei que tem uma lacuna aqui na classificação e qual que é a solução? E se implementar essa solução, qual que é o resultado, né? Para quem futuramente pretende ficar atuando aí na área de consultoria para os hospitais, putz, essa ferramenta é o ideal. Entenderam, pessoal? Como que manipula? Aí, beleza, executei lá as ações de melhorias, tal. Aí vocês vão colocar o resultado depois. Se eu colocar aqui, ó, 3,5, ó lá, tive uma redução de 50%. Se eu colocar aqui, ó, 10, tive uma redução também de 10% no tempo de espera. Aqui, colocar 20, tive uma redução de 80%. E aí você consegue ver o potencial, né? Aí aqui no final, ele calcula o lead time antes, que é o tempo total do processo, e o lead time depois, ó, caiu 56%. Não agrega valor, né? Saiu de 539 e foi para 202, 62% de redução.
Agrega valor 74 para 69. E taxa que agrega valor, ó, antes só 12% agregava valor. 88% ela tudo de espera. Agora, ó, 25%. Aí a mesma coisa pro fluxo horizontal. E aqui eu trouxe o do bloco cirúrgico, pessoal. Ó, que legal. Atendimento, tudo começa lá no atendimento ambulatorial. Aí do atendimento ambulatorial, que é um médico, eu faço uma avaliação pré-anestésica. Depois eu faço um retorno com o cirurgião. Vou fazer o agendamento cirúrgico. Paciente é informado da data. Faço uma pré-internação. Internação eletiva. Transporte para o bloco cirúrgico. Sala operatório. Transporte para a sala operatória. Conferência dos dados, transposição do paciente, aplicação do checklist, cirurgia segura, início do procedimento anestésico, preparo da mesa cirúrgica, posicionamento na mesa mais o procedimento, início do procedimento cirúrgico, que aqui você coloca até o tempo médio ali do procedimento. Conferência das compressas mais materiais. Fechou a cirurgia, você precisa fazer o checklist ali, né? Quando é hospital privado, pegar todas as embalagens ali e jogar na conta do paciente. Final da anestesia, documentação final, aí solicitação de vaga para RPA, né? Sala de recuperação pós-anestésica. Desmontagem da sala, limpeza da sala, finalização da documentação cirúrgica, montagem da sala para a próxima cirurgia. E acabou o processo. Vocês já tiveram alguma curiosidade de mapear todo esse processo do bloco cirúrgico? Aí eu acho engraçado, tem hospital que fala assim: não, a gente precisa aumentar a nossa produção cirúrgica. É aumentar em 30%. Beleza, falar é fácil, amigo. Mas quando você começa a mapear aqui os tempos, aí você vai identificar onde está o gargalo. Ou às vezes o hospital quer aumentar, mas está tudo preso aqui, ó. Tá aguardando documentação do paciente para prosseguir com o procedimento. Às vezes a operadora não autorizou o procedimento. Às vezes o agendamento cirúrgico não alinhou com o médico. Meu, então tem muito problema aqui. E aqui tem muito potencial. E é tranquilo, pessoal. Quando você pega um processo desse e mapeia, como a gente está fazendo aqui, vai coletando os tempos, e eu chamo as equipes para começar a debater, a equipe do hospital onde vocês trabalham tem tudo isso na cabeça. Ah, tá demorando por isso, tá demorando por aquilo, isso, aquilo. Aí vocês vão colocando no diagrama de Chicago aqui, para depois entrar com plano de ação. E aí vocês vão fazer o as is e o to be, né? O as is é o mapeamento presente e o to be o futuro. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ô, Daniel, tira Oi? uma dúvida. No VSM do pronto-socorro, ele ali no final já traz o resultado do lote com e o lote sem? Ah, já traz. Nesse daqui ainda não. Deixa eu ver. Ah, já sim, ó. Já traz o resultado, ó, ele vai somando, ó. Do loss com internação, que ele pega o tempo de boarding aqui, e do loss sem internação. Então ele já traz esses dois indicadores. Ele traz o loss com internação e sem internação, traz o tempo porta-médico, ó, que ele vai somando aqui, ó. Viram, pessoal? Eu tenho o tempo porta-médico, eu tenho o tempo de passagem do paciente que não interna, que é o loss sem internação, e eu tenho o tempo do paciente que interna. Viram que legal essa ferramenta? Tá tudo aqui, toda a informação necessária.
Bem completa. Bem completinha, né? Esse é o segredo da consultoria, pessoal. Posso chegar no hospital, não conheço nada de bloco cirúrgico. Ó, pessoal, então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho uma ideia de um processo, não sei se funciona dessa forma. Agora, chama alguém da área da TI ou de dados e vamos coletar esses tempos. Coletou o tempo, beleza. Legal? Dandara, show de bola. Você vai fazer isso no seu hospital? Show de bola, com certeza. Bom, maravilha, pessoal. Não tem segredo. É, Eu vou evoluir mais essa ferramenta, pessoal. Que agora, dentro dessa mesma ferramenta, eu vou colocar a teoria das filas. Porque vocês vão mexer no tempo de atendimento, vai ter um impacto na fila. Entendeu? Então, a ferramenta ela pode virar uma bruxaria nível hard. Que a gente pode colocar um monte de coisa aqui, tudo integrado. Imagina que eu clico ali, abre um diagrama de Chicago, do diagrama de Chicago eu faço um plano de ação, tudo rodando ali numa planilha só. E aí, olha que legal, se eu aplico essa mesma ferramenta em 10 hospitais, eu já tenho uma mega de uma ferramenta, porque os problemas eles se repetem. E aí eu sei para cada problema qual foi a solução e qual foi o potencial de resultado que eu consegui atingir. Aí eu chego no hospital, meu, não preciso inventar a roda, parece que eu já ouvi essa história e sei qual que é o plano, eu sei qual que é o fármaco que eu vou entrar para solucionar essa tua dor. Entendeu? Você nem brinca. Beleza, pessoal? Agora a gente vai entrar em teoria das filas. Vamos lá. Olha que legal essa daqui. Bom, pessoal, eu tenho fila aguardando a quentinha, a marmita, eu tenho fila na UPA, eu tenho fila no supermercado, eu tenho a fila invisível, que é a fila da regulação, do call center, eu tenho fila aguardando internação. E uma coisa é fato. Brasileiro adora fila, né? Então você tá ali, meu, putz, tem alguém ali na frente, você vai entrar atrás da pessoa. E eu fui atrás estudar o porquê disso. A gente gosta de fila porque somos pessoas civilizadas, né? A gente respeita o tempo do outro. Quando a gente fala de fila, é respeito do tempo, né? Ah, sim, porque eu tenho que passar na frente, sendo que o tempo dele é tão importante quanto o meu, né? Então é sinal de igualdade, né? Se vocês forem lá na Índia, lá, que não tem, em alguns lugares lá na Índia, eles não respeitam a fila. Você deu espaço na fila, vai alguém mais rápido e entra naquela lacuna. Ou seja, se fizer isso no Brasil, leva porrada, né? Então, os funcionários, eles querem um bom treinamento, eles querem ferramentas, eles querem um sistema bem gerenciado. E os gerentes, eles querem o quê? Clientes felizes, clientes que retornam e clientes satisfeitos. Ou seja, pacientes satisfeitos. Se o paciente fica muito tempo na fila, ele vai notificar, ele vai dar a avaliação dele no NPS, né? Enfim, pessoal, eu vou passar um conceito aqui agora para vocês, completamente estratégico. Olha só, em uma fila de espera, todos pagam o preço, certo? Os pacientes, eles pagam com o tempo, né? Esses dias eu marquei um ambulatório ali, aí eu tinha marcado meio-dia, bem no horário do meu almoço. Eu falei, ó, não marquei exatamente meio-dia, aí eu passo meio-dia, e aí meio-dia e 20 eu tô liberado, vou almoçar, dá tempo de voltar aqui pro trabalho. Sonho meu, né? Cheguei lá meio-dia, nada. Ela, 1h10, nada. Eu falei, ah, meu, não é possível. Ainda bem que eu trouxe meu computador que eu trabalho daqui. Ou seja, o meu tempo, ele não foi completamente jogado fora porque eu estava com o meu computador e fiquei trabalhando, né?
E aí a empresa, ela paga esse tempo com dinheiro, pessoal. Por que com dinheiro? Conforme eu vou colocando funcionário, vai aumentando a minha capacidade, certo? Se aumenta a minha capacidade, o tempo que o cliente fica na fila aqui diminui. Mas o que que acontece, principalmente no SUS? Eu preciso equilibrar custos, né? Então eu tenho um orçamento lá. Putz, esse meu orçamento eu só consigo colocar 2 pessoas. E a capacidade vai ser 10 atendimentos por hora. Se aumentar a demanda, putz, paciência, eu não tenho a capacidade de atender. Aí, beleza, vou colocar 3 pessoas aqui. A minha operação vai custar mais caro, né? E aí eu não vou conseguir pagar as contas. Entendeu? Então é um equilíbrio. Eu posso investir, eu posso assim, ó. Eu tô lá na recepção, certo? Aí eu tô com dez recepcionistas ali. Paciente chegou, ele faz a carteirinha, maravilha. Eu posso deixar na minha operação todos os médicos trabalhando com 30% de ocupação, tipo, completamente ociosos ali. Mas o paciente chegou, ele é atendido, rápido, o fluxo é muito rápido. Se o ticket fosse muito alto, pagasse e sobrasse dinheiro a rodo, seria bacana, né? Porque aí eu ia conseguir uma boa eficiência. Mas por quê? Porque, não dá. Não dá para trabalhar com essa quantidade. 10 médicos na porta, vixe, vai me custar muito caro. Vamos trabalhar com isso e vamos gerenciar a fila como que dá. Então, tem uma análise que a gente começa a fazer, né? Que é o ponto de equilíbrio, né? Qual que teve um trabalho que eu fiz que foi o seguinte: a gente conseguimos identificar que o principal ofensor do NPS, que é a avaliação que os pacientes faziam do PA, era em relação ao tempo de espera. E aí, beleza. Aí eu falei, putz, não tem como, a gente vai precisar atacar esse tempo de espera, pessoal. Enquanto a gente não agilizar o fluxo, a gente não vai conseguir melhorar esse NPS. Entenderam? E aí, meu, a gente teve que atacar. Aí atacamos com um protocolo padronizado, a gente fez uma pré-triagem, fomos antecipando alguns processos para tentar melhorar esse NPS. Então não ia melhorar. Ou outra estratégia também que serve aí para Carol, vamos colocar um médico no horário de pico, porque tem um horário no PA que forma fila, né? Então, se eu aloco uma densidade maior de recursos ali, eu consigo dar uma boa aliviada, melhora o meu NPS. Consequentemente, acontece uma coisa incrível. Quando você está com um resultado muito bom, você atrai demanda. Porque, nossa, eu fui naquele PA ali, foi atendido rapidinho. E aí, vai lá, amiga, vai lá. Você vai ser atendido rapidinho. E aí acaba atraindo mais demanda. E olha só, pessoal, quando você está na fila, aqui, deixa eu passar esse vídeo aqui para vocês. Professor, Oi? e uma outra coisa que acontece é que a satisfação do paciente muda também, né? Por exemplo, quando você reduz uma fila que era de 4 horas para 20 minutos, com o passar do tempo, o paciente espera 22 minutos já começa a reclamar. E não lembra das 4 horas que ele esperava antes, não. Caramba, pior que é, né, meu? Você vê, aquele Eu fiz negócio, isso numa cidade que eu fui diretor técnico. Aí passou um tempo, o paciente esperava 20 e poucos minutos, já já tava estava chiando, tava esperava. bravo já. Então, meu, que coisa, né? E aí tem algumas estratégias aí, né? Eu fui levar minha mãe num ambulatório e aí quando eu cheguei, ela falou: Ah, não, tem Wi-Fi aqui, aí tem uma salinha ali onde vocês vão poder tomar um chazinho, não sei o quê.
tipo para distrair, né? Então você fica na fila, você nem percebe que está na fila. Então tem algumas estratégias. Ó, olha isso daqui, pessoal. Fila aguardando o paciente sair da cirurgia. Ja, met mij. Vertel. Ja. Ja. Viram só, pessoal? Quando você está na fila, não tem como, né? Você ouve conversa dos outros, tá ali, né? É o preço que você paga. Bom, tem as filas menos visíveis, né? Que é a regulação, centrais de atendimentos, pedido de comida, fila de cirurgias eletivas, encomendas online. é, Então, pessoal, para a gente gerenciar a fila, eu vou falar a real para vocês. A gente precisa apenas de dois indicadores. Apenas dois. Quais são as taxas de chegada previstas? Ah, já vou chegar lá. Eu preciso saber qual é a minha demanda. Eu sei que segunda-feira não é o dia que chega mais pacientes no PA. Isso é histórico, né? Não sei o que acontece. Segunda-feira, final de semana, o abençoado não quer ir no pronto-socorro, né? Mas segunda-feira, para pegar um atestado, o abençoado quer ir para o PA. Então, e aí eu tenho o mesmo quantitativo de profissional. A Carol, como ela é do comercial, ela aloca mão de obra aí para os hospitais, ela dá essa sugestão, né? Ó, segunda-feira não é seu horário de pico, então vamos deixar mais algumas horas aí para a gente equalizar a fila. Não é isso, Carol? É isso. Eu tava olhando um mapa de calor, tu tá falando, eu tava olhando um mapa de calor aqui que daquela minha planilha maluca que eu ainda tô ajustando umas coisas. E engraçado que tem o perfil, eu acho que tem um, mas é pontual, né? Acho que historicamente o que tu falou é isso, né? Segunda-feira. Mas vai um pouquinho do perfil do hospital e da região, né? Eu tô analisando um aqui, tu tá falando, e eu tava olhando aqui. Por incrível que pareça, o pico deles é sábado e domingo. Sábado e domingo? Olha, Sábado e domingo. Segunda tem também, né? Mas sábado, impressionantemente, tem. E domingo e segunda se comporta muito igual. olha Muito igual. que Hospital de interessante. trauma? Não, não é. É um hospital pronto-socorro, porta aberta, mas é um hospital privado, né? Ahn, na região aqui da Avenida Paulista. Olha que coisa. Porque se for um hospital de trauma, aí pode fazer sentido, né? Que aí final de semana as pessoas aí se quebram, né? É. A gente vai começar a analisar lá onde a gente está, que é trauma, que é no penteado, né? É isso aí. Então, pessoal, vale a pena. Pega a curva histórica e analisa ali para ver um dimensionamento. A demanda é alta ou é baixa? Como é a diversidade de clientes ou é a diversidade de pacientes? Qual é o perfil epidemiológico que está chegando na minha porta? Então, é bacana até pegar todos os CIDs de entrada para você ver ali, né? Ó, pessoal, só de demanda de clínico, qual que eu tenho aqui? E 80% das patologias que chegam é essa daqui. Aí você já deixa tudo ajustado, já a medicação, já o laboratório, quais são os principais exames que vão ter que sair e tal. Se você faz todo esse mapeamento, nossa, só um diagnóstico, pessoal. Depois eu vou compartilhar uma planilha com vocês. Que é uma série de dados que, se vocês coletando todos esses dados, putz, já
dar uma reviravolta no hospital do ponto de vista de gestão, que vocês mapearem, dimensionar a quantidade de medicação, etc e tal. Pô, então é muito importante a gente conhecer a diversidade de clientes e quais são as expectativas dos clientes. É que nem o Daniel falou, putz, era 4 horas de espera, mudou para 20 e o pessoal está reclamando. Deixa eu... Então, são esses dois indicadores. Taxa de chegada de clientes, com que frequência os clientes entram na fila. E a taxa de atendimento de funcionário, TAF, quantidade de clientes um funcionário consegue atender. Então, aqui, pessoal, é demanda. Eu vou pegar um cronômetro, eu pego sala de coleta. Aí eu vou lá, coleta. Liguei o cronômetro em 60 minutos, né? 1 hora. Quantos pacientes vão chegar em 1 hora na sala de coleta? 11 horas. Aí, 5, 6 pacientes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Taxa de atendimento do funcionário. Como que eu consigo calcular essa taxa de atendimento do funcionário? Então eu vou lá. A coletadora está ali. Eu ganhei de um amigo. Cadê? Deixa eu ligar. Aqui, ó, uma seringa com scalp aqui de borboletinha, e tal. Aí beleza. A enfermeira foi lá, pegou, colocou o garrote aqui, pegou o acesso, tal. Quanto tempo demorou? Ah, legal, 5 minutos. Aí vocês vão fazer o cálculo. Vocês vão fazer o cálculo. Ah, beleza, ela demorou 5 minutos. Quantas horas ela vai trabalhar aqui? Ah, 480 minutos. 480 minutos dividido por 5. Você vai ter a capacidade dela total. Ah, mas, Daniel, vou fazer por hora. Ah, 60 minutos. Dividido por 5 vai dar 12. Então, ela tem a capacidade de atender 12 pacientes por hora. Ah, mas está chegando 10. Ah, beleza. A capacidade dela é maior do que a demanda. E aí eu faço esse cálculo aqui, ó, clientes na fila. Eu quero saber quantos clientes vão ficar na fila lá na sala de coleta. O TCC, que é a taxa de chegada, está chegando 6 pacientes por hora. O TAF é a capacidade dela, 8. Então, quando eu coloco esses valores na fórmula, dá clientes na fila. Mesmo que a capacidade dela seja maior que a demanda, vai haver fila. Por quê? Alguém comentou aqui, eles não chegam no horário constante, né? A cada 10 minutos vai pintar exatamente alguém aqui na coleta. Não tem uma variabilidade, né? Então, mesmo que a taxa de chegada seja 6 pacientes por hora e a taxa de atendimento 8, ó, basicamente tem 3 clientes na fila. E o tempo que vai ficar na fila? Vocês vão pegar os mesmos valores, vão colocar aqui na fórmula. Quando o paciente chegar para a coleta, vai ficar na fila 22,5 minutos. E olha que legal, pessoal. Vocês vão fazer isso, ó. E isso agora vai estar lá no VSM. Quer ver que legal que vai ficar isso daqui? Cadê? Tinha acabado de fazer. Olha que legal, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo a planilha aí? Sim, Taxa de chegada de clientes. Vocês vão colocar aqui. Vou colocar lá o que eu coloquei, né? 10. E a taxa de atendimento de funcionários, quantos pacientes ela consegue fazer a coleta por hora? Ah, vamos colocar 12. Olha lá. Quantos clientes vão ficar na fila? 5. E o tempo, em média, que cada cliente for na fila vai ser de 25 minutos. Já começaram a ver essa ferramenta lá dentro do VSM? Que esse tempo de fila aqui vai ser quando vocês começarem a mudar lá a variável.
Porque aqui, ó, pessoal, é aquilo que eu falei. Eu vou fazer por hora, né? Então, uma hora tem 60 minutos. A coletadora, ela demora 5 minutos, né? Então, quantos atendimentos ela consegue fazer por hora? Ela tem essa capacidade. Eu vou colocar aqui. Aí eu posso fazer isso para tudo, ó. Eu posso chegar lá no consultório, falar assim, Dandara, o PA hoje está corrido? Aí ela fala, putz, tá, Dani. Em média, Dandara, quando você está lá no consultório, lá na porta, quantos pacientes chegam por hora no horário de pico? Você, É para eu responder? é, Eu não tenho esse número exato, mas eu diria uns 20. uns 20. Olha só, pessoal, 20 pacientes. E vamos lá, Dandara, quando chega um paciente, em média você demora quantos minutos para fazer o atendimento ali? 10 minutos. 10 minutos. Então, pessoal, olha o que acontece, ó. 60 minutos ela tem disponível, dividido por 10, ela faz 6 atendimentos por hora. Essa é a capacidade dela. Mas tá chegando, ó, 20. Tá vendo que a conta deu negativo aqui, ó? Não bate. Provavelmente a Dandara tem gente que tem mais pessoas ali na porta, né, te ajudando. Sim, Entendeu? Aí, como tem mais médicos, aí beleza. Aí eu vou colocar, vamos imaginar que vai vir mais um médico, então vou dobrar a capacidade. É 12, ainda não bate, né? Então, ó, ela teria que estar com uma capacidade de atendimento uns 30, né? Ou então a Dandara fazer uma mágica. Ó, Dandara, você consegue atender todo mundo em 1 minuto? Aí, ó, a capacidade dela fica 60. Aí o paciente vai ficar provavelmente um cliente ali na fila e o tempo que vai ficar na fila não é nem 1 minuto. Aí vamos supor que a Dandara, 2 minutos dá. Então a capacidade dela é 30. Aí 30 vai ficar dois clientes na fila e cada cliente que entrar vai ficar 4 minutos aguardando. É dessa forma, pessoal, que eu consigo dimensionar e fazer a gestão das filas. Essa é uma fórmula básica. Eu vou entrar numa fórmula um pouco mais complexa aqui. Assim, isso daqui já chega num número muito aproximado. Eu posso aplicar isso na recepção, na triagem. Só que, o que que acontece? Eu preparei outra aqui, ó, um pouquinho melhor. Ai, não trouxe os nomezinhos aqui. Deixa eu. Aqui, ó. Deixa eu. É o número de pacientes na fila. Número de pacientes na fila. Número de pacientes no sistema. Já vou explicar. Essa outra planilha, pessoal, ela é muito mais avançada que essa outra aqui. E vocês vão entender o porquê. Aqui é o tempo na fila. E aqui é o tempo no sis- sistema. Bom, daqui a pouco eu entro, vocês só vão mexer nessas três variáveis aqui, ó. E aí ela vai calcular que aqui tem a probabilidade da chegada dos pacientes ao PA, né? Que grande parte dos pronto-socorro seguem uma distribuição de probabilidade. E foi o que eu coloquei aqui, que vai dar um número mais preciso para vocês. Mas daqui a pouco eu chego aqui e explico. Por enquanto, essa basiquinha aqui já vai. Vocês bastam apenas colocar a taxa de chegada, quantos pacientes chegam por hora e qual que é a sua capacidade de atendimento. Beleza? Legal.
Daniel, Oi? nesse caso aí, como a gente tem tanto a questão dos pacientes que estão chegando, mas aqueles também que já estão em atendimento para as reavaliações, quando formos fazer esse dimensionamento, a gente já contabiliza também esses pacientes da reavaliação? Sim, também, porque vai ser uma demanda que vai para o consultório. Bem importante ter colocado isso, viu, pessoal? É assim, ó, a demanda que a Dandara vai estar recebendo no consultório dela é de entrada e também de reavaliação. Um momento ali ela vai ter que parar, então vai ter que contar essas duas demandas para colocar ali. É isso aí, boa. O tempo de pausa também, de almoço, do médico, isso tudo tem que estar contabilizado naquele tempo de Aí, como a gente está. efetivo. Tem sim. Como a gente está fazendo por 60 minutos, aí o que vocês podem fazer é o seguinte, ó, pessoal, tem um percentual aí que o médico vai precisar fazer as necessidades fisiológicas, assim como qualquer profissional, tempo de fadiga, etc e tal. Aí eu tiro, tipo, ó, vou considerar 50 minutos. Aí você pega os 50 minutos, né? E 10 minutos vai ser para um descanso, alguma coisa do tipo. E aí seu atendimento continua sendo 10. Então, na verdade, sua capacidade é 5 atendimentos por hora. É isso aí você já descontam. Ou aqui, 5 minutos. É bacana, vocês levarem isso em consideração. Bom, pessoal, aí agora eu vou entrar. Porque o bacana é quando vocês entendem o conceito, nunca mais é esquecido, né? Então a gente vai entrar agora no conceito da teoria das filas, para vocês entenderem a mágica que vai acontecer na planilha ali. Então vamos lá. Eu tenho um atendimento, consultório médico, e eu tenho uma espera. A pergunta é, pessoal, ó, pacientes chegam em média a cada 5 minutos, ou seja, 12 pacientes por hora. A consulta, em média, demora 4 minutos, 15 pacientes por hora. Então, essa é a capacidade da Dandara lá, ela consegue atender 15 pacientes por hora e está chegando 12 por hora. Quando eu pego a demanda por hora e divido pela sua capacidade, eu tenho o fator de utilização dela. Então, a Dandara, ela está com fator de utilização de 80%. 80% do tempo dela está sendo em atendimento, com 20% de ociosidade. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a capacidade da Dandara está 15 por hora, a chegada de pacientes está 12 por hora. Vai ter fila, pessoal? Se chegar o paciente no tempo cronometrado, não. Chegar exatamente um paciente a cada 4 minutos. Exato, é isso aí. O mundo não é tão preciso assim, ó. Beleza, ó. A cada 5 minutos está chegando um paciente, ó. 8, 8 e 5, 8 e 10, 8 e 15, 8 e 20, 8 e 25, 8 e 30. Aí a Dandara tem no consultório dela um cronômetro. Que aí o paciente entrou, ligou o cronômetro, deu 4 minutos, ela empurra o paciente, tchau, mano, tem que entrar outro. Tchau, tem que entrar outro. A vida não é assim, né? Tem paciente que você pergunta, aí, meu, o que que aconteceu com o senhor? Por que você caiu? Aí ele vai com uma história. Aí você fica, putz, meu, como eu vou interromper? Então, cada paciente é paciente, né? Não tem como eu cravar 4 minutos para cada um. E não tem como eu falar na porta, eu só vou abrir a porta a cada 5 minutos. Não tem como, isso não existe. Então, pessoal, mesmo que eu deixo minha capacidade maior que a demanda, vai haver fila. Porque essa é a vida real, ó. Chegou um paciente às 8, o outro foi 8 e 7.
Um eu atendi em 5 minutos, o outro foi em 6, o outro foi em 7. Então, beleza, ó. Chegou um paciente, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Chegou um paciente exatamente 8 horas. E eu demorei, ó, 5 minutos para atender. Legal. Sobrou uma janelinha aqui. O outro chegou 8h07, ó. Chegou aqui, ó, 8h07. Só que aí eu demorei 6 minutos para atender. Nesses 6 minutos que eu estava demorando para atender, ó, aqui, ó, já vai ter 3 pacientes na fila. Um, dois, três. Vai cruzar. Aí, ó, aqui vai ter mais 3. Aqui vai ter mais 3. Tá vendo que, em média, toda vez que eu chegar no meu consultório, ou toda vez que o paciente chegar para ser atendido no consultório da Dandara, ele vai enfrentar a média de 3 pacientes na fila. Vamos ver se é verdade, pessoal? 12/15. Vou lá na planilha. Olha só. Taxa de chegada. Quanto que era? 12/15. Clientes na fila. Ó, que aqui eu arredondei, né? Mas, ó, 4 clientes na fila. Quanto deu lá? 3. E quanto tempo vai ficar esperando? 16 minutos. Por quê? Olha só, pessoal. Cadê? Ó. Aqui, olha que legal. Não tem. Aqui eu não peguei 3. Ela não demora 5 minutos para atender. Então, se eu cheguei, tem 3 pessoas na fila. Uma pessoa vai ficar 5 minutos. Outra pessoa vai ficar mais 5 minutos. Outra pessoa vai ficar mais 5 minutos. 15 minutos na fila. E olha o que a planilha trouxe: 16 minutos. Fala aí, pessoal, a matemática não é linda? Não dá para Impressionante. ser tudo previsível? Eu não consigo avisar assim, olha que tratamento dos sonhos. O paciente passa pela recepção e, se eu tenho uma boa gestão de filas, eu consigo conversar com a TI e passar essa simples fórmula para ele. Já pensou, o paciente vai andando no PA e em cada ponto que ele para, aparece o tempo estimado dele na fila? Não seria lindo isso? Fala aí, não é um nível de gestão assim fora do comum? Aconteceu, pessoal. Já numa cena, é, chegou um executivo, ligou pro PA e falou assim: ó, meu, eu tô com minha agenda super lotada, eu tenho voo 3h30, eu tô com uma cefaleia aqui, eu queria passar no PA para ver se. Ah, meu irmão aí, esses dias aí teve um AVC, eu não sei se isso é hereditário, mas eu não queria pegar o voo. Aí, beleza, eu vou pedir pro meu motorista passar aí no PA e eu quero saber o horário que eu vou ter alta. Calma aí, a gente não consegue. Não é bem assim que horário você vai ter alta. Como assim vocês não conseguem ter o horário que eu vou ter alta? Eu vou ficar aí, eu vou ficar até quando? Aí eu vou perder meu voo, não sei o quê, né? Porque se a gente tivesse todos os processos nesse nível, beleza, quando o paciente chegar ali, depois do primeiro atendimento, né, se precisar de alguns exames complementares, dá para estimar o tempo que aquele paciente vai ficar dentro do PA, né? Com esses cálculos aqui, né, pessoal? Aí a gente ganha o paciente, fala, nossa, olha o nível de gestão. É possível fazer isso, pessoal? Vocês acham? Ou é muito Não, utópico? impossível, né? É impossível? Eu acho que é possível. Eu acho que é Mas possível. pensando assim, num hospital superlotado, se você falar para o paciente, seu, sua Então. previsão de atendimento é 2 horas e meia, ele quebra a recepção antes do. Exato, é isso aí, Então, tem pessoal. que ter um nível de maturidade para chegar nesse. Acho que são degraus também que a gente vai conquistando, né? Porque para você chegar nesse nível de maturidade, de esclarecimento para o cliente,
você também tem um nível de maturidade interna de gestão. Então, É isso aí, tem uma pessoal. estruturação antes que precisa ser feita, né? Da mesma forma da ONA, para você chegar a fazer um disclosure para um paciente, que é quando você conta para ele exatamente o que aconteceu no evento, o hospital tem que estar maduro para todas as consequências que isso pode acontecer, né? Imagina, eu É penso isso que é da aí. mesma forma. Eu também concordo, porque assim, você pega um hospital. Isso é fácil. Se eu conversar com alguém da área de TI, vou passo essa planilha e falo, ó, essas coordenadas, você vai fazer uma query e vai deixar um painel aqui. E aí esses números vão sendo atualizados. Só que quando o paciente chega e vê que o tempo dele na fila é 3 horas, vixe, ele vai dar surto, ele vai quebrar, ou o seu número de evasão vai aumentar, entendeu? Aí não dá. Aí ele vai É, somando. Ele sair de um painel somando aquilo, ele vai falar, então, doutor, que significa que eu vou ficar 16 horas aqui? Aí o cara quebra tudo, né? Então, pessoal, é possível você pegar um hospital privado aí, alguma coisa, analisando a demanda, dá para tocar. Entendeu? Mas vocês conseguiram ver que a matemática faz sentido com a realidade? Isso é legal, pessoal. Então vocês estão conseguindo enxergar a matemática como ela funciona. Por quê? Se eu começar a fazer um gráfico de pacientes na fila, vai ficar assim, ó, ao longo do tempo, né? Eu pego lá meu hospital, 1 hora. Quantos pacientes tem na fila? Ó, 8 e 5 não teve nenhum, mas teve horário ó, que ficou 3. Aquela planilha, ela vai pegar a média. Ela vai pegar os horários que tem mais pico aqui de pessoas na fila. E aí, ela vai considerar isso. Qual que é? Que aí depois a gente pode evoluir, né? Porque eu consigo calcular qual que é a probabilidade de eu chegar 11 horas no PA e não ter fila. Aí, com base nisso, eu consigo calcular. Mas aí não precisa chegar nesse nível, né? Aqui, pessoal, eu vou exemplificar essa fórmula aqui. É o seguinte, a fila, ela tem duas variabilidades. Eu tenho a variabilidade do tempo entre chegada dos pacientes e eu tenho a variabilidade do tempo de atendimento do atendente. É igual, dependendo da situação que o paciente chega no consultório, o Daniel vai falar, não, esse paciente aqui é uma simples dor de barriga, vai tomar isso, tal, tal, tal. Beleza, matou. Mas tem paciente que é mais crítico. Vai chegar paciente, o Daniel vai falar assim, Ih, cara, tô suspeitando de uma apendicite desse paciente. Ele tava com uma dor aqui no epigástrico, aí desceu ali. é, Esse cara eu vou ter que fazer uns exames complementares, ele vai ter que ficar, né? Aí vai demorar mais tempo, entendeu? Então tem duas fontes de variabilidade o de tempo de atendimento da pessoa ali e o intervalo entre chegada dos pacientes. É isso que a fórmula está falando. E uma estratégia, pessoal. Quando eu faço o seguinte, eu tenho um atendente em uma fila, ele vem para cá. Eu tenho um atendente em uma fila, ele vem para cá, né? Então eu divido as filas, né? O tempo médio na fila ficou 16 minutos. Mas agora eu mudei a estratégia. Eu coloquei o Daniel e a Dandara aqui, ó. E a demanda é uma única fila que vai ser atendida aqui. É o famoso caixa rápido, né? Do supermercado. Olha o que acontece. O tempo de espera na fila cai. Então, quando você vai lá no mercado e eles colocaram aquele monte de caixa rápido, né? E aí uma única fila. Aí às vezes você olha aquele caixa rápido e você fala, nossa, olha o tamanho da fila. Eu não vou, não. É melhor esperar naquele caixa unitário
que tem uma pessoa lá com um carrinho gigante, mas ela prefere esperar lá, porque ela olha a fila aqui e se assusta. Mas a velocidade que está na fila aqui é muito maior. Essa é uma estratégia, pessoal. Teve um hospital que eu fui, eu quero compartilhar aqui com vocês, eu quero ver o que vocês acham. O hospital, ele fez a seguinte estratégia: vou colocar um médico, tem a classificação de risco, né? Aí ele fez o seguinte: um consultório vai ser um médico que vai atender vermelho e laranja. O outro consultório vai atender só paciente classificado como amarelo. E o outro consultório vai atender azul e verde. Três consultórios. Então, classificava aqui, de acordo com a classificação de risco, você vai para a fila do vermelho e laranja, ou amarelo, ou azul e vermelho. O que que vocês acham dessa estratégia que esse diretor ele adotou lá? Eu não acho boa, não. E você, Daniel, pessoal aí, o que que vocês acham? Não, também não, acho estratégia ruim, Estratégia ruim. porque que ele são três consultórios com perfis totalmente diferentes ao mesmo quantitativo, né? Então, aí ele falou, ó, vou jogar vermelho e laranja, que vai vir uma demandinha mais ou menos, aí aquele médico só vai atender os pacientes graves. Aí ali uma demanda de amarelo, que é mais ou menos, e aí outro médico só atendendo azul e verde. Ele No até final das comentou, contas, é, eu acho que deve ter acontecido o seguinte: a triagem, quando um estava ocioso, eu falei assim: ah, vou dar uma amarelada nessa triagem aqui, que o consultório amarelo tá vai vir para vazio. ser atendido, é isso aí, porque a área vermelha ali sempre estava ociosa, né? Uhum. Sempre estava ociosa. E aí, meu, e ali o azul e verde ali bombando, pau, pau, pau. Então, o médico que estava aqui, ó, ralava até umas horas, né? E aí aqui ficava mais de boa. Esse daqui, então. Só que aí, baseado no conceito gestão de filas, ela tudo clínica médica, né? Pô, meu. Sim. Quando há uma observação, eu toquei urgência e emergência em UPA, né? E a gente sabe que o objetivo da UPA ele é praticamente o zerar ou diminuir filas. Então, tem todo esse impacto, a gente faz o mapeamento da chegada do paciente, tudo. E aí, o médico emergencista, a gente fazia essa estratégia por algumas vezes. Era uma emergência com 3 leitos, com uma média de 240 leitos de atendimento de sala vermelha. Então, isso era pouco. Porém, o que era uma segunda dificuldade que nós esbarrávamos quando a gente tirava o chefe de plantão, que era o chamado responsável pela emergência, para atender e limpar. Normalmente a gente colocava ele no verde para evitar que excedesse mais ainda o tempo do verde, não nos amarelos ou no laranja, conforme a classificação. Então a gente colocava ele no auxílio do verde. Aí dava certo, aliviava o tempo do verde, que é o paciente maior mesmo na porta de urgência e emergência, só que daqui a pouco esse plantão virava, ou o chefe de plantão precisava retornar para emergência, porque ele tinha um AVC chegando, ele tinha um dreno de tórax, ele tinha algum procedimento. E aí quem ficava com esses retornos? Aí a briga começava com os demais. Aí diziam, ele vem aqui, limpa toda a porta, ajuda, e os retornos desse médico, quem vai fazer? Exato, meu, exato. É assim, tem seu ponto, assim, não, ele não está completamente fora, porque assim, quando ele fez essa estratégia de fluxo, ele meio que trabalhou o médico que estava ali no vermelho. Se você perguntasse assim para ele, meu, qual que é o perfil de paciente ali? Ele tinha na cabeça, meu, ó, eu vou receber 20% que vai ser um politraumatizado, vai vir com choque hipovolêmico. Ele tinha tudo isso na cabeça. Então, eu vou precisar de bolsa de sangue, vou fazer drenagem de. Ele tinha o procedimento tudo na cabeça e estatística.
por um certo período é bom do ponto de vista de aprendizado, né? Eu sei, conheço muito bem quem são meus amarelos. Quando entrava um paciente fora do perfil, ele falava, opa, esse não é meu amarelo, não. Esse cara aqui é porque o verde tá lotado e aí estão mandando aqui pro amarelo, porque esse daqui não é paciente do meu perfil. Porém, do ponto de vista de filas, pessoal, insatisfação dos pacientes, puta, bombando, isso daqui lotava. É, tinha paciente no teto. Você entrava lá no hospital, você fala, meu Deus, cara. E é até injusto, né? Aí você vai ver a porta lá, vermelho, o cara de boa e quem tava ali no verde ali ralando, cara. Então, assim, futuramente essa estratégia mudou. Aí ficou os médicos de clínica médica uma única demanda. Nossa, o tempo despencou, pessoal. Tempo porta médica despencou. Por que o tempo porta médico despencou? 60% ela é de baixo risco de toda a demanda. Ela é 400 e pouco ali demanda dia, né? E aí esses pacientes passaram a ser atendidos muito mais rápido. Então o tempo de fila diminuiu bastante, consideravelmente. E outra estratégia que a gente não para. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que conhecem bastante o bloco cirúrgico. No agendamento das cirurgias, como que vocês ordenam? Tem alguma regra? Exemplo, eu vou pegar a cirurgia com menor tempo, uma colestectomia ali, da menor para maior ou da maior para menor, ou não tem, é aleatório do agendamento. Eu tenho 12 horas disponível lá no meu bloco, né? Ele funciona das 7 às 19, né? 12 horas. Aí eu preciso alocar aqui 4 cirurgias, né? Vou fazer 2 de manhã e 2 à tarde. Uma cirurgia vai demorar 1 hora, a outra cirurgia 2 horas e meia, a uma cirurgia 2 horas e a outra 1 hora e meia. Eu tenho, pessoal, essas 4 cirurgias a serem realizadas hoje. Como vocês ordenariam essa cirurgia? Vou colocar A, colocar Da, B, C e a D. da menor para maior. Da menor para maior. Ótimo. É assim a prática? Todos vocês fazem assim? No hospital de trauma, que eu sou gestora, não é assim que funciona. Na verdade, esse mapa cirúrgico é o gargalo que a gente tem, porque nós temos é um hospital porta aberta, então eu não tenho muito controle sobre a demanda da porta. Então, os agendamentos, eles dependem do que chega de urgência e emergência. Então, às vezes a gente faz um planejamento, mas ele não é executado, porque se chegar muita urgência e emergência, eles têm a prioridade em relação aos pacientes programados e eletivos. Então, a gente vive nessa sinuca de bico entre urgência e emergência e programado e eletivo. Boa, isso tem uma estratégia, porque eu acho que vocês já mapearam a estatística, né? Quantos pacientes chegam de urgência por dia e quantas, se vocês possuem sala reservada só para urgência, se é possível. Não, não é possível. Nós temos, teoricamente, 3 salas para cirurgias e uma para emergência. Só que pelo nosso volume, a gente não pode ficar com uma sala parada. Então, nós fazemos o rodízio para ter sempre uma sala ali em finalização de procedimento, caso chegue a emergência. Mas a gente Hum, roda em 4 salas, né? A gente faz em média 25 cirurgias por dia, com 4 salas cirúrgicas. entendi. Essa sistemática aqui de pegar a menor cirurgia e colocando em ordem sequencial funciona muito bem em eletiva, né?
Porque em urgência, eu não sei, chegou um politraumatizado agora, chegou, sei lá, um traumatismo de crânio, algo, fratura exposta, baleado, não tem como, né? Aí fica difícil. Mas em eletivo, se eu fizer essa programação, eu ganho muito em otimização. Porque aqui, ó, eu trouxe até, tem um paciente a cirurgia demora 9 minutos. Então o B, ele vai esperar 9 minutos aqui para essa cirurgia ser realizada. Aí o C, que é uma cirurgia com tempo pequenininho, já vai esperar 19. O D, 23. Somando tudo, o tempo de espera 51 minutos. Se eu ordenasse do menor para o maior, como está aqui, ó, 38 minutos, né? E aí você consegue fazer a otimização desse tempo, né? Mas isso vai de hospital para hospital. Eu conheço os conflitos de interesse. Eu já cheguei num hospital. Depois eu vou tentar mostrar para vocês um Kamishibai digital que eu fiz para fazer o agendamento de cirurgias. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, só para dar um spoiler aqui para vocês. Pegar ele. A outra vantagem também, né, é que você atendeu muito mais pacientes em um tempo menor, então você girou o leito, né? É, isso aí. Quer ver, ó? Isso daqui é uma ferramenta que eu desenvolvi, depois eu vou compartilhar com vocês. É o seguinte. Ai, deixa eu ver isso daqui. Pegar outro modelo aqui. Ó, pessoal, olha que legal isso daqui, ó. Deixa eu ver se é isso daqui. Ah, não. Eita. Daniel, essas planilhas todas foram você que criou? Foi. Eu, Caramba. você vai. Essa daqui, pessoal, é o seguinte, ó. Ai, caramba, eu queria achar a ferramenta. Ah, deixa eu, deixa eu pegar aqui. Eu fiz uma ferramenta aqui que essa vocês vão adorar. Que é o seguinte, eu peguei todas as cirurgias e peguei o tempo médio delas. Aqui tem tudo. Tempo médio em horas e em minuto, todas. Tem um monte aqui. Aí, aqui eu peguei a disponibilidade dos médicos. Então, eu tenho angiologia, o doutor André, ele tem a disponibilidade de 12 horas e qual é o dia da semana que ele vem. E aí, onde eu coloco um, significa o dia que ele vai vir no plantão. Cardiologia, fiz de tudo. E aí, eu começo a fazer o agendamento cirúrgico. Hoje é dia 7, então eu preciso fazer o agendamento para amanhã. Então, a planilha traz do dia seguinte, sexta-feira. E aí ela já traz automático os médicos que vão estar disponível amanhã, porque eu preciso ter essa disponibilidade. Porque se eu chegar aqui, mexer, tirar o número um aqui, aí automaticamente já atualiza aqui. E aí, pessoal, eu começo sala um. Eu puxo aqui, ó. Ó, sala um, só essas três especialidades estão disponíveis na sexta-feira. Aí eu coloco aqui cardiologia. Qual é a cirurgia? Ah, uma angioplastia. Qual que é o cirurgião? Ó, só vai. Aqui ele só vai trazer o Flávio, porque só o Flávio que vai estar sexta-feira lá no plantão. Não tem como eu agendar outro médico, a não ser que eu venha aqui e coloco na cardiologia, angioplastia, cateterismo, que outro médico vai trabalhar na sexta, aí ele vai aparecer aqui no filtro. E aí eu vou falar, vai precisar de UTI, vai precisar de enfermaria, equipamento, OPME. Aí ele traz o tempo da cirurgia, ó. Conforme eu vou mudando aqui, ó lá. Uma cardioversão 0,52.
E conforme eu vou alocando aqui, ó, pessoal, das 8 até as 9h46, ele vai pintando os quadradinhos aqui para mim. E aí eu vou ter todas as salas, onde tiver pintadinho, é onde vai ter cirurgia. E onde está branco é porque está ocioso. E aí eu começo a fazer a alocação e embaixo eu já faço o bate-mapa. Então essa cirurgia aqui, ó, ela vai descer aqui e aí chegou no bate-mapa. Ó, pessoal, eu solicitei UTI. Conseguimos UTI? Conseguiu. Conseguiu enfermaria? Conseguiu o PME? Precisou de 3 estentes ali. Conseguiu? Conseguiu. Se ele conseguir tudo, é que aqui não é a planilha oficial. Aí o status ok aqui, ó, fica ok. Aí essa cirurgia que foi agendada em amarelo aqui vai mudar de cor, ela vai ficar verde. Por quê? Tudo que eu coloquei no agendamento cirúrgico e após o bate-mapa eu consegui todos os materiais, ela ficou verde, então aquela cirurgia vai ser realizada. E aí eu vou navegando por todas as salas, né? Ó. Aí eu clico aqui, é que não está funcionando aqui, são 26 salas, né? Aí eu vou para essa sala aqui, e aí eu vou fazendo todo esse agendamento cirúrgico, pessoal, e vai aparecendo tudo aqui, ó. Aí me permite, ó, putz, cirurgia cancelada. Aí eu tenho a visão do meu bloco cirúrgico, a ideia é que todos esses quadradinhos aqui, ó, fiquem pintados em amarelo, né? Porque, levando isso para o privado, eu calculei quanto custa uma hora de um meu bloco cirúrgico parado. Eu tenho cirurgia robótica, é um custo elevado. E aí eu cheguei no cálculo no seguinte, ó, pessoal, a gente está tendo uma margem bacana aqui do procedimento, mas os quadradinhos, cada quadradinho aqui, quando eu não coloco uma cirurgia para pagar todos os custos, operacional, etc e tal, custam quase R$ 6.000, pessoal. Então, quantas cirurgias eu preciso fazer para pagar todo o meu custo do meu bloco cirúrgico? Sacou? Aí essa planilhinha tá virando um monstrinho, porque tá permitindo fazer outras análises. Aí aqui eu tenho o fator de utilização de cada um. É que não tá na planilha oficial, pessoal. Aí tem um dashboard que mostra a ocupação, é, o que que ela calcula também. Tem o dashboard dos médicos. Conforme eu vou alocando os médicos, vai mudando a taxa de ocupação dele, porque eu coloquei aqui o Flávio, ele vai fazer uma angioplastia, vai gastar 2 horas do tempo dele. Então, quantas angioplastias eu consigo colocar para o Flávio? Então, isso daqui, pessoal, é para o bloco cirúrgico. Vou tentar achar a planilhinha que eu fiz, e aí eu vou compartilhar com vocês. Mas bem legal, né? E aí, Bem pessoal, legal. só para fechar, a gente vai entrar nessa outra do teoria das filas, que é aqui, ó. Quando eu falar de MM1, significa que eu tenho um único recurso. É uma fila e um consultório, uma fila e um atendente. Aí aqui nesse lambda, vocês vão colocar a demanda e aqui a capacidade. Então, ó, a mesma coisa do outro lá. Vamos colocar, a demanda era 12 e sua capacidade era 15. Né? Aí, ó, número de pacientes na fila 3, número de pacientes no sistema. Tem um paciente em atendimento e tem 3 na fila. Tempo na fila, 0,26 horas, né? Aí você pode multiplicar aqui por 60 para transformar para minuto. Ó, 16 minutos. Bateu a mesma coisa da outra, né? E aqui, ó, pessoal, vou multiplicar por 60. Tempo no sistema que o paciente está sendo atendido, quanto tempo ele vai ficar no sistema? Ou seja, ele vai ficar em fila e em atendimento, 20 minutos. Agora, quando eu vou para o MMC, o que que é isso? É aquele exemplo que eu dei, que está a Dandara e o Daniel lá. Então, o S de servidor tem dois, está em a Dandara e o Daniel, recebendo uma única demanda.
Aí eu coloco a demanda, ó, continua sendo 12, só que a capacidade individual da Dandara é 10. Ah, Daniel, mas a demanda está maior que a capacidade. Sim, mas tenho dois colaboradores aqui, ó. Aí aqui você vai aumentando o número de pessoas. E aí ele vai dando todas essas métricas aqui, ó. Então, resumindo, quando eu só tenho um atendente em uma fila, eu uso MM1. Quando eu tenho tipo 5, 6, 10 consultórios para uma única fila, eu uso esse modelo aqui. E aqui já está com toda a probabilidade da distribuição aí dos pronto-socorros. Mas vocês viram, chega bem próximo daquela planilha inicial, então aquela já dá para dar um cheirinho já. Bom, pessoal, amanhã a gente vai fazer um estudo de caso e aí eu vou compartilhar a planilha com vocês e aí vai ser o momento de vocês imputarem os dados aí, beleza? Eu quero que vocês que vocês estraguem essas fórmulas aqui. Falava, professor, a planilha não calcula mais, que sem querer eu dei um del, apagou tudo. Entendeu? Eu quero que vocês mexam nas planilhas. Vai ser no mesmo horário? Eu não sei se você falou no Vai início. ser 8 horas. 8 horas. É, vai ser uma horinha só, não vou atrapalhar muito a sexta de vocês aí. Sextou, sextou, né, pessoal? Quem quiser fazer a aula, comendo um churrasquinho, tomando um chopp, trocando uma ideia, pessoal, fiquem à vontade aí, meu. A aula é nossa, a sexta é nossa, ninguém tira. O Donato vai ficar sabendo da nossa nota? Vai, opa, o Nanatão vai ser Vixe, chamado na Maria. formatura. Isso é o que preocupa agora. Não, assim, ó, pessoal, quanto à reprovação não existe. A gente é só quem não veio nem um dia de aula. Aí eu nem reprovo, eu nem libero certificação. O chefe ficar sabendo a nota. Não, vocês vão gabaritar aí, hein? Vocês vão mostrar um case da hora que eu vou chamar ele e vou fazer questão. Falar, ó, meu, que tua equipe aí vai apresentar para você. Ó, bruxaria, eles apresentaram um Kamishibai que faz alocação dinâmica do bloco cirúrgico, etc e tal. Ele vai pirar, vai dar promoção, né? Então coloca em trio, que aí nós ganha. Bom, é isso aí, eu coloco vocês em sala. Bom, pessoal, vamos tirar aquela foto lá, meu? Olha, que legal, tá todo mundo na ativa. E aí, Natuza, tudo bem? Tá Tudo bem, chegando, hein, meu? professor. Eu estou aqui acompanhando e pensando o que que esse homem come todos os dias para manter um cérebro assim. Porque depois que me falaram que um das tuas pós foram feitos no ITA, eu falei, não, mano, eu desisto. Não vou chegar nem perto. É, mano, eu sou meio louco, mano. Todo dia eu invento uma coisa. Eu inventei eu construí uma empresa agora, tudo baseado em inteligência artificial. Até o marketing vai ter robô fazendo marketing. Aí eu vou falar assim pro investidor: você quer investir quanto? Né? Aí você investe no robô, aí eu calculo o CAC, né? O custo de aquisição de um cliente e vai. Eu me contrato que eu seguro a pasta do notebook, pronto. É, pessoal, esse mundo aqui tá ficando embaçado, meu. Bom, pessoal, que bom, meu, que tá todo mundo aí, ninguém dormiu. Olha, a galera tá aí. Beleza, pessoal, vou tirar uma selfie aqui. Show. Valeu, pessoal. Obrigadão aí pela aula. Bom descanso aí para Valeu, todos professor. Tem e mais. até Tchau, amanhã, hein? Tchau, professor. Até Valeu, boa noite. Ô, amanhã. tchauzão. Pessoal.